nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, caríssimos amigos e irmãos. Então tivemos essa oportunidade de ler nesses dias a mensagem do Santo Padre Papa Francisco para o 60º dia, 62º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, do Domingo do Bom Pastor, que foi domingo passado, com o tema Peregrinos de Esperança. E o Papa justamente assinou essa sua mensagem no dia 19 de março, quando ainda estava hospitalizado no Hospital Gemelli, em Roma. E o Papa termina dizendo justamente que a Igreja é viva e fecunda quando gera novas vocações. E o mundo, muitas vezes inconscientemente, procura testemunhas de esperança que anunciem com a vida que seguir Cristo é fonte de alegria. E diz o Papa, por isso não nos cansemos de pedir ao Senhor novos operários para a sua messe, certos de que Ele continua a chamar com amor. Portanto, meus irmãos e irmãs, a oração. O nosso terço mariano para a paz, hoje dia 15 de maio, acontece na Diocese de Petrópolis, né? Então rezamos pela paz, pedindo ao Senhor por todas as intenções. E o Papa diz assim, mais queridos jovens, confio o vosso seguimento de Jesus à intercessão de Maria, Mãe da Igreja das Vocações. E é interessante, meus irmãos e irmãs, que recentemente foi publicado o Anuário Pontifício, né? E o número de católicos no mundo passou de 1.400.000.000 pessoas, não é? Isso com os dados de 2024, mais ou menos, né? Ou seja, a população católica no mundo. E é interessante também o número de católicos em nossa América, é nossa responsabilidade. O noticiário da Vatican News fala que, com um crescimento de 0,9 no biênio, a América, ou seja, o continente americano, se consolida sua posição como continente ao qual pertencem 47,8% dos católicos do mundo. Ou seja, dos católicos do mundo inteiro, quase metade estão aqui no continente americano, 47,8%. Desses, 27,4% residem na América do Sul. Ou seja, mais ou menos um pouco mais da metade dos católicos do mundo estão na América do Sul. E o Brasil, com 182 milhões, que era a população da época, representa 13% total mundial e continua sendo o país com o maior número de católicos, né? Ou seja, uma grande responsabilidade nossa. Nessa última estatística publicada pelo Anuário Pontifício, o Brasil continua sendo o país com o maior número de católicos do mundo, né? E a América, metade dos católicos aqui nós estamos no continente americano. Portanto, a nossa responsabilidade, né? E, ao mesmo tempo, lembrando justamente, se relacionarmos o número de católicos com o tamanho da população, Argentina, Colômbia e Paraguai se destacam com mais de 90% da população. E depois temos lá do continente asiático, que tem um crescimento de católicos, 0,6%, né? E é cerca de 11% do mundo católico, né? E 76% dos católicos do Sudeste Asiático estão concentrados nas Filipinas, com 93 milhões, e na Índia com 23 milhões, né? Aí vai. Creio, meus irmãos e irmãs, que falar justamente dessa uma responsabilidade vocacional, também de vocações que nós vamos conservando, buscando vocações para o sacerdócio, para a vida consagrada, a vida religiosa, para a animação dos cristãos leigos e leigas, nessa nossa responsabilidade. Quase metade dos católicos do mundo estão no continente americano. E, ao mesmo tempo, o Brasil, somente o Brasil, concentra 13% total mundial e continua sendo o país com o maior número de católicos do mundo. Pensamos que nós nos responsabilizemos nessa missão e cumpramos bem nosso trabalho de discípulos missionários, animados evangelizadores, que nessa semana que nós rezamos pelas vocações, dentro do Domingo do Bom Pastor, a Semana do Bom Pastor, nos encontre ainda mais animados nessa mesma direção, pedindo ao Senhor da Messe que envie operários para a sua messe. A messe é grande, os operários são poucos. Rezemos. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecesse trazer em vosso seio, aleluia,
ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos ao Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignaste alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E que Deus Todo-Poderoso os abençoe, proteja e guarde a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oração do Ângelus. Oferecimento Família Cunha Penido. ZYL 879, Catedral FM 106,7. A sintonia da felicidade. Catedral FM. Dentro de instantes, acompanharemos juntos a Santa Missa pelos amigos da Rádio Catedral FM, diretamente da capela do 2º andar do edifício João Paulo II, na Glória. Rezaremos em ação de graças pelos amigos da rádio aniversariantes de hoje, 15 de maio. Rogério Santos de Barros, Josefa Cordeiro de Araújo, Aparecida Maria Alves, Norma de Sarrita, Vilma Araújo, Inês Maria de Faria Campos, Maria do Carmo Ferreira de Barros, Felipe Adolfo Ribeiro, Marina Lopes Campos, Neiva de Abreu Campos, Luzinete Maria da Silva, Silvio Carrielo Câmara, Tânia Marta Pereira Mateus, Alzilete Pereira de Mendonça, Fátima Maria de Oliveira, Luiz Sérgio Widerovski, Rosane Ribeiro dos Santos, Maria Lúcia da Costa Silva, Júlio Briancou Busquet, Isabela da Silva Reis, Doramiltes Gallagher, Edna Ferreira Rodrigues, Aparecida Miguel Irani Costa, Jandira Salina Silva, Cordélia dos Santos Félix, Marli Conceição da Cunha, José Pinto, Ludovina de Fátima da Costa Sader, Geisa Ferreira da Silva, Ana Maria Barbosa Rodrigues, Marcelo Miguel Bastos da Silva, Edna Martins Consenza, Elisete Santos Silva, Maria Valdeci Silva do Nascimento, Maria José Coutinho de Carvalho, Ineida Lúcia Dálcomo, Rosilda de Oliveira, Odete Borges da Luz, Maria das Graças Constantino Fernandes Valado, Ivan Alves de Souza. Você está na Rádio Catedral FM. A Catedral FM apresenta a Santa Missa. Oferecimento Supermercados Mundial. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Boa noite para todos que nos acompanham aqui pela Rádio Catedral. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Esta missa está sendo rezada pelos aniversariantes, amigos da Rádio Catedral, mas também você que está aí na sua casa, você pode fazer a sua intenção para essa missa. Esse é o momento em que eu vou fazer a oração da coleta e também acolho a sua intenção. Ó Deus, que restaurais a natureza humana, levando-a acima de sua dignidade original, considerai o inefável mistério da vossa bondade e conservai os dons e a bênção da vossa perene graça, naqueles que vos dignastes regenerar no batismo para uma vida nova, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Panfilha. João deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga em um dia de sábado, sentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse: Israelitas, é vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo, quando moravam como estrangeiros no Egito. E de lá os tirou com um braço poderoso. E, durante mais ou menos 40 anos, cercou-os de cuidados no deserto. Destruiu 7 nações da terra de Canaã. E passou para eles a posse do seu território. Por 450 anos, aproximadamente, depois disso, concedeu-lhe juízes até ao profeta Samuel. Em seguida, eles pediram um rei, e Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei, e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade, conforme prometera da descendência de Davi. Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensas que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes: o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Encontrei e escolhi a Davi,
meu servidor, e o ungi para ser rei com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Não será surpreendido pela força do inimigo, nem o filho da maldade poderá prejudicá-lo. Diante dele esmagarei seus inimigos e agressores, ferirei e abaterei todos aqueles que o odeiam. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Sua força e seu poder, por meu nome, crescerão. Ele então me invocará. Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rocheiro, onde encontro a salvação. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs que nos escutam pela Rádio Catedral, nessa quinta-feira da quarta semana da Páscoa, o Evangelho de hoje retrata uma cena marcante para a nossa vida de fé. Jesus está aqui com os apóstolos para celebrar a Santa Ceia, instituir a Eucaristia. Está só com eles na sua intimidade. Nem a sua mãe se fazia presente. Então Jesus lava os pés dos discípulos, dando-lhes a lição do serviço. Ele mesmo não se cansava de dizer que veio para servir. Eu vim para servir e não para ser servido. Mas, e aí ele faz uma alusão àqueles que são infiéis, àqueles que dão contra-testemunho, aqueles que querem se colocar à frente do mestre. E isso é uma mensagem direta. Direta para quem? Para Judas Iscariote. Ele está ali no meio dos apóstolos. Ele está participando ali da instituição da Eucaristia. Mas é ele que vai dar o contra-testemunho. Ele vai trair Jesus. Ele vai lhe vender por 30 moedas. E Jesus tem essa consciência. Ele: digo isso vos agora, antes de acontecer. Porque um de vós há de me trair. Há de levantar o calcanhar contra mim.
Mas não foi só Judas que decepcionou Jesus. Então, logo a ceia terminou, Judas foi lá entregar Jesus. Mas lá na frente, Pedro também decepcionou Jesus. Ele negou. Ele estava ali se aquecendo no fogo. E quando lhe perguntaram, você é discípulo dele? Você é seguidor dele? Você está... Não, nunca vi. Não conheço. Quer dizer, aqueles que são escolhidos decepcionam, escandalizam. E Cristo é aquele que escolhe. Eu escolhi a cada um. Não foste vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. Então, isso mostra a fragilidade humana também, né? A fraqueza. Quando eu sou escolhido, chamado, investido e enviado, eu devo ser fiel a essa missão que eu recebi. Mas a gente está aqui, ali, acolá, a gente vê que alguns fracassam, alguns escandalizam, alguns dão contra-testemunho. Tanto daqueles que são investidos no ministério, como também aqueles que não são investidos no ministério. Os batizados também não decepcionam Cristo, também não escandalizam, também não dão contra-testemunho. Mas Jesus diz o seguinte, terminando o Evangelho: aqueles que são escolhidos devem ser escolhidos, devem ser recebidos, porque foram enviados por mim. Então, um missionário, um sacerdote, o Papa, ou quando vai a um lugar fazer um trabalho de evangelização, ele deve ser recebido como aquele que foi enviado por Jesus. Ele é o portador da mensagem. E isso nós vimos claramente aqui na primeira leitura, que Paulo, não é? Até então perseguia os cristãos, agora já não persegue. Ele é um eterno, um incansável evangelizador. E ele chega lá na Antioquia para pregar. No sábado vai à sinagoga e começa a falar. E os chefes da sinagoga perguntam, olha, se vocês têm uma palavra para dizer, que possam falar. Mas Paulo dá o recado, vocês é que foram os escolhidos. E não quiseram ouvir. Vocês é que merecem ouvir a palavra. E aí Paulo faz esse verdadeiro discurso, dizendo quem é esse Jesus que ele prega, quem é esse Jesus que ele anuncia, como fora preparada a sua chegada por João Batista. E o que nos surpreende é a coragem desse temor de Paulo de enfrentar o chefe da sinagoga e falar sobre esse Jesus. Essa é a coragem que nós devemos ter. Não ter medo de anunciar as verdades de Jesus. Não ter medo de ser testemunho do seu amor. Não ter medo das incompreensões daqueles que não vão aceitar, daqueles que vão rejeitar. O importante é cumprir a missão. O importante é ser fiel ao chamado. E Paulo prova exatamente que está sendo fiel a esse chamado que ele recebeu no coração do próprio Jesus. Amém. Vamos ouvir um momento agora as nossas preces. A resposta será: Cristo, ouvi-nos e atendei-nos. Cristo, ouvi-nos e atendei-nos. Pelos diáconos que serão ordenados neste sábado na nossa Catedral Arquidiocesana de São Sebastião do Rio de Janeiro, para que sejam sempre iluminados pelo Espírito Santo e confirmam na fé os seus irmãos. Rezemos. Cristo, ouvi-nos e atendei-nos. Pelos governantes, para que trabalhem fielmente pela justiça, pela concórdia e pela paz. Rezemos. Cristo, ouvi-nos e atendei-nos. Pelos batizados, para que, por intercessão, deem testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Rezemos. Cristo, ouvi-nos e atendei-nos. Para que o Papa Leão XIV receba do Espírito Santo a sabedoria do bom pastor para conduzir a Igreja pelo caminho de salvação que Deus lhe inspirar. Rezemos.
Cristo, ouvi-nos e atendei-nos. Para que a Igreja, acolhendo com fé, amor, alegria e esperança o Papa Leão XIV, seja obediente, fiel e aberta à unidade, para que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade plena, rezemos. Cristo, ouvi-nos e atendei-nos. Que o Senhor Jesus acolha essas intenções que foram feitas, essas preces que foram feitas aqui agora, e também aquelas que vocês certamente fizeram aí no vosso coração, nos acompanhando aqui pela Rádio Catedral. Escuta, Senhor, essas preces que fazemos em Teu nome, vós que viveis e reinais na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. O nosso ofertório. Em procissão o pão e o vinho, acompanhados de nossa devoção, pois simbolizam aquilo que ofertamos, nossa vida e o nosso coração. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Subam até vós, Senhor, nossas preces, com as oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa graça, sejamos dignos dos sacramentos do vosso grande amor por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo tempo. Mas, com maior júbilo, louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pois, destruído o que era velho, toda a criação decaída é renovada. E em Cristo nos foi recuperada a integridade da vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam hino à vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo.
estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, com o nosso Bispo Orani João, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Esse é o momento em que nós devemos rezar pelos nossos falecidos. Faça você aí onde você está a sua prece pelos seus entes queridos que já foram de volta para a casa do Pai. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós. E aqui queremos lembrar, com especial carinho, os aniversariantes, amigos da Rádio Catedral. E dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Obedientes à palavra, rezemos juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança
e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmão, irmã, você que está aí perto de alguém, dê um abraço da paz, lhe saúde com a paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, vosso corpo e vosso sangue que eu vou receber não se tornem causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade sejam proteção e remédio para a minha vida. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que tu entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão. Oração de comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde então espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesses comigo. Uno-me a vós inteiramente. Não permitais que me separe de vós, ó sumo bem e doce amor meu. Vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Aleluia. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, pela ressurreição de Cristo, nos recriais para a vida eterna. Fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundi em nossos corações a força deste alimento salutar, por Cristo nosso Senhor. Amém. Glorioso Marte São Sebastião, valoroso padroeiro e defensor da cidade do Rio de Janeiro, vós que derramastes vosso sangue e destes a vossa vida em testemunho da fé em nosso Senhor Jesus Cristo.
Alcançai-nos do mesmo Senhor a graça de sermos vencedores do nosso verdadeiro inimigo, o pecado, que nos faz viver sem fé, sem esperança e sem caridade. Protegei, com a vossa poderosa intercessão, os filhos desta terra de Santa Cruz. Livrai-nos de toda epidemia corporal, moral e espiritual. Fazei que se convertam aqueles que, por querer ou sem querer, são instrumentos de infelicidade para os outros, e que o justo persevere na sua fé e propague o amor de Deus até o triunfo final. São Sebastião, advogado contra as epidemias, a fome e as guerras, rogai por nós sem cessar. Ó glorioso batalhador da fé, socorrei-nos em nossas fraquezas e necessidades urgentes. Rogai por nós junto a Deus. Amém. A titular da nossa capela aqui é a Imaculada Conceição. Então, como nós estamos no mês de maio, vamos prestar essa homenagem a ela rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Tenham todos uma boa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.